Olá, amados e queridos, vamos dar continuidade às nossas meditações bíblicas diárias. Estamos realizando na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 3 e hoje eu estarei lendo o versículo 12, que nos diz assim: E o Senhor vos faça crescer e aumente no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Meus amados e queridos irmãos, você deve lembrar que na nossa penúltima reflexão, Paulo vai dizer o que tributemos a Deus pela alegria e o regozijo por vós. E Paulo ali falava dessa alegria que é motivadora, essa alegria que nos blinda, essa alegria duradoura, essa alegria que nos faz passar por qualquer intempéries da vida de maneira incólume, né? A palavra incólume, ou seja, sem prejuízo, sem alterações. Quando de fato a nossa vida, meus irmãos, é uma vida direcionada pela palavra de Deus, nós passamos ileso em qualquer situação, ou seja, nós não temos frustrações espirituais. Lembre-se que ninguém vai se decepcionar com a igreja, ninguém vai se decepcionar com o irmão, ninguém vai se decepcionar com o evangelho. Por quê? Porque nós estamos guardados pelo nosso Deus, pelo Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja em Tessalônica, é uma igreja nova, é uma igreja que vai, como todas as outras, enfrentar oposições teológicas, perseguições, porque as perseguições, irmãos, ela faz parte da vida cristã. A Bíblia já vai dizer: no mundo tereis aflições. Por isso, no versículo 12, ele diz: e o Senhor vos faça crescer, amadureça, fortaleça-se no Senhor todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, primeiramente uma questão pessoal. Você sabe a área da sua vida onde você é mais vulnerável. Sabe por quê, irmãos, que há tanto tráfego na vida cristã? Tráfego é a palavra inquietos. Sabe por que existe tanta gente inquieta, com tanto problema, tanta balbúrdia, tanto contratempo na vida? Porque nós não temos o hábito de parar para refletir, examinar a nós mesmos, procurar onde nossas áreas estão mais vulneráveis a serem parlamentadas pelo pecado. Meus irmãos, a excentricidade só é uma realidade quando nós não somos pessoas criteriosas. Crescer espiritualmente, irmãos, é uma realidade de pessoas que têm critérios. O crescimento, ela é oriunda de pessoas que de fato buscam refletir, examinar a si mesmo. Então, quando Paulo diz: e o Senhor vos faça crescer e aumente no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Olha só, aumente no amor uns para com os outros. O aumentar do amor é oriunda, meus irmãos, de uma vida justa, adequada, de uma vida direcionada pela palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: um coração alegre formoseia o rosto. A palavra do nosso português, nédio, palavra nédio para brilhante, reluzente. O crente que cresce espiritualmente, o crente que é maduro espiritualmente, ele é nédio, ou seja, ele brilha, ele reluz. Por quê? Porque ele cresce no amor, na preocupação. Lembra da nossa última reflexão? Ele ora, ele visita, ele procura conhecer a dificuldade para orar com você. O novo convertido, ele trata com muito zelo o novo convertido, porque ele quer que esse irmão cresça. Meus amados, qual a área da sua vida que precisa de uma atenção especial? Paulo continua dizendo, né? Aumente no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Veja que Paulo não se omite. Paulo, pelo contrário, ele vai dizer: olha, irmãos, eu quero que Deus também me ajude, que o meu amor, o meu interesse por vocês cresçam muito mais. Amado, novamente, os grandes problemas dos melancolismo, né? Processo melancólico em nossas vidas, ou seja, sorumbático, né? Essa palavra do nosso português para triste, melancólico, sorumbático. Sabe por que se dá isso? Pessoas tão melancólicas dentro da igreja porque não crescem espiritualmente, porque não buscam desenvolver a vida cristã.
Eles não procuram tratar os problemas da vida, os embates, as crostas que o pecado tem colocado, e aí ficam todos eles melancólicos, improdutivos dentro da igreja. Mas Paulo diz, olha, que eles devem crescer no amor uns para com os outros, e Paulo diz, e nós também devemos crescer uns para com os outros, e nós queremos crescer também com vocês. Amados irmãos, é uma via de mão dupla, tanto quem ensina, tanto o transmissor como o receptor tem que ser gerenciado pela palavra de Deus. O pastor não é melhor do que a ovelha quando está pregando. Ele está sob os cuidados de Deus igual o seu auditório. Então, quando nós pregamos para você, nós estamos pregando para nós também. E Paulo continua aqui no versículo 13, terminando, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade. Irmãos, corações é o centro da faculdade da inteligência humana. É o centro da faculdade da inteligência humana, chamado de coração. E Paulo diz o seguinte, exatamente aqui, a fim de que sejam os vossos corações confirmados. Corações confirmados é convicto. Uma fé verdadeira, uma fé firmada, uma fé sem dúvida. Irmãos, o que nós temos de pessoas com dúvida na vida cristã? Não é verdade? Pessoas que não têm certeza da sua vida cristã, pessoas que não têm certeza da sua salvação, pessoas, meus irmãos, inquietam. Novamente a palavra tréfego, inquietos. Espiritualmente não tem paz, não tem certeza. São pessoas que correm de um lado para o outro, pessoas sem força cristã. Irmãos, quando nós paramos, analisamos nossas fraquezas, nós crescemos. E o crescimento nos dá tranquilidade e paz de espírito. Paulo quer isso para essa jovem igreja. É uma igreja que se converteu há pouco tempo, que se não souberem lidar com os intempéries da vida, eles vão criar crostas e isso provavelmente vai abstraí-los da vida com o Senhor. Então não deixe as coisas para amanhã. Busque hoje se renovar no Senhor, busque hoje se reconciliar no Senhor, busque hoje ser melhor, meus irmãos. Paulo continua, a fim de que sejam vossos corações confirmados em santidade. O que é santidade? Separado. Ou seja, que as nossas motivações elas não sejam gerenciadas, irmãos, pelas circunstâncias da vida, do dia a dia. Tem gente que, hoje eu estou bem, graças a Deus. Sabe por quê? Ninguém te enfesou. Em nenhum momento ele agiu na contramão da sua vontade. Ou seja, as pessoas estão fazendo tudo o que você quer, que maravilha. Mas na hora que alguma coisa não sai como você quer, pronto. Acabou sua paz. Pronto, você já não consegue mais orar, você não consegue mais refletir, você não consegue mais fazer nada. Por quê? Porque agora você está zangado. Não. A paz de Cristo, a paz que o Senhor nos dá, ela não é afetada. Lembra quando eu falei logo no começo a palavra incólume, lembra dela? Sem prejuízo, sem dano, a paz de Deus nos dá tranquilidade em meio às tempestades. A paz de Deus nos dá resiliência em meio às intempéries. Não importa como você esteja vivendo um momento horizontal, a tua paz de espírito é inabalável. Você não perde a esperança, você não perde a graça em Cristo, você não perde a fé, você não perde o desejo de congregar, você não perde o desejo de visitar, você não perde. Sabe por quê? Porque a tua paz, ela é oriunda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, quando Paulo fala da santidade, ele está falando exatamente de um crescimento espiritual, onde as circunstâncias externas, circunstanciais, elas não afetam a nossa vida. Ele continua dizendo aqui, ainda da santidade, isento de culpa, olha só, isento de frustrações. Quando você encontra pessoas, e novamente eu quero usar a palavra tréfego, quando você encontra um crente ou uma pessoa tréfega, ou seja, inquieta, ela é cheia de dúvida e automaticamente ela é cheia de frustrações. Ela é cheia de incerteza. Sabe por quê? Porque a sua vida não descansa em Deus. O que diz a palavra do Senhor?
Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Talvez você esteja correndo de um lado para o outro, tão preocupado, tão ansioso. Talvez você esteja vivendo uma ansiedade muito grande. Talvez você não queira comer, uma preocupação enorme. Calme, querido. Por que isso? A tua confiança está onde? Está no Senhor? Então descansa. Sabe o que a Bíblia diz? Sossegai e sabei que eu sou Deus. Sabe o que a Bíblia diz também? Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não viva uma vida de culpa, sempre preocupado, sempre triste, sempre decepcionado, sempre atrasado nas coisas. Meu querido e amado, meu querido, lembra da palavra que eu falei ainda agora? Nédio, palavra brilhante, reluzente, que assim seja a sua vida. Com as nossas ansiedades, nós não vamos acrescentar nada na nossa vida, nada, nem um fio de cabelo. Nós não vamos impedir que nada aconteça com as nossas ansiedades. Meu querido, que Deus traga paz no seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz, no versículo aí, ainda no versículo 13, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai. Sabe o que acontece, meu irmão, meu querido? Quando você não tem calmaria, você se precipita e faz o que é errado. Daqui a pouco está cheio de culpa. Meu Deus, me perdoe, Senhor, aconteceu, foi um vacilo da minha parte, Senhor. Nós temos que parar de fazer isso, porque muitos erros nossos são cometidos porque nós não temos paz no coração. Nós não deixamos ser levados pela palavra de Deus, e você se precipita, faz um monte de coisa errada. Sabe por quê? Porque agiu pelas vontades, pelas emoções. Não, amado. Talvez em algum momento você se zangou com alguém. O que eu devo fazer nesse momento? Resiliente, sai desse lugar, busca o Senhor. Eu quero contar uma experiência. Eu estava levando minha esposa para o trabalho, e eu via no carro, e na minha frente vinham 2 carros, e quase eles se chocam. E um dos carros começou a xingar o rapaz, e ele simplesmente se afastou, foi lá para a outra mão e subiu o vidro e não comentou nada. Ou seja, ele manteve a resiliência, ele manteve a calma, saiu do ambiente, saiu daquele lugar, evitou. E eu comentava com a minha esposa, ela comentou comigo, disse, de repente, se eles começassem a discutir, fossem brigar, houvesse um acidente ou alguém poderia se ferir. Mas o rapaz saiu e foi lá para outra mão e seguiu a sua viagem. Isto é importante. Meu amado e queridos irmãos, sempre que depender de vós, mantenha paz com as pessoas. Então, para terminar, diz a palavra do Senhor aqui, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Ou seja, essa resiliência, ela é uma praticidade cristã para toda a vida, e quando o Senhor voltar, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós estejamos vivendo exatamente a vontade do Senhor. E assim, sejamos preparados para o dia do arrebatamento. Queridos, terminamos o capítulo 3, na próxima reflexão, nós vamos dar continuidade no versículo, ou melhor, no capítulo 4. Terminamos o capítulo 3 e vamos começar o capítulo 4. Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo. Amém.